a nossa prece inicial. Então, eu passarei a palavra para o nosso amigo Maurício, que hoje vai falar sobre o cultivo da empatia. Então, vamos elevar nossos pensamentos. Em nome do Mestre Jesus, estamos aqui novamente reunidos para o estudo da sua palavra, para o cultivo da empatia, uma virtude tão preciosa nos dias de hoje. Nós pedimos as bênçãos do nosso Mestre Jesus, o apoio, agradecemos todo o apoio espiritual do GAEB, essa casa maravilhosa, e damos início a mais um estudo do Grupo de Paz. Que assim seja. Bom dia, Maurício, muito bem-vindo. Bom dia, meu caro. Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nesta bela manhã de domingo. Eu vou pedir, antes do início da nossa fala, que o Júnior coloque aí um breve vídeo de uma música que tem muito a ver com tudo isso que nós vamos estar conversando hoje, nessa manhã. Então, vou pedir ao Júnior que coloque aí para a gente, e logo em seguida a gente começa a conversar. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos
para despertar num clima de muita fraternidade. Essa música ela retrata algumas informações que são fundamentais para nós que abraçamos a causa do Evangelho de Jesus. E nessa música, de uma maneira muito simples, nós vamos encontrar essa proposta que Jesus oferece para a humanidade, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Sobre a amizade, também Jesus nos falou, né? Já não vos chamo servos, mas amigos. E o convite de oferecer amor, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E nessa mesma passagem do amai-vos, Jesus acrescenta que já não nos chama de servos, mas de amigos. Então, oferecendo-nos também a sua amizade. E eu me recordei de uma passagem do livro Boa Nova, no capítulo que fala de Maria de Magdala, em um momento em que ela está conversando com seus tutelados, e ela diz que Jesus deseja intensamente que nós nos amemos uns aos outros e que participemos das suas divinas esperanças, na mais absoluta fidelidade a Deus. Então, essas considerações, elas precisam ter para nós um significado diário. Toda vez que nós mencionarmos o nome de Jesus, de recordarmos os seus ensinamentos, cada vez que for pronunciado o seu nome, os nossos olhos precisam brilhar para que essa luz chegue à nossa consciência e alcance o nosso coração, inundando ele desse sentimento de paz, de amizade, de amor. E é cultivando esses sentimentos que nós vamos trabalhar juntos para edificar na terra a proposta do Evangelho. Então, nós estamos nesse momento, todos nós, vivendo aí uma transição involuntária, difícil, e a vida nos impôs, de repente, essa experiência. Um fator determinante, imprevisto desse vírus, não é? Uma coisa inesperada e que atingiu em cheio a nossa vulnerabilidade. E nesses momentos é muito comum as indagações de muitos de nós. O que fazer? Como enfrentar? Como ajudar? E nesses momentos vão surgindo muitas circunstâncias que levam as consequências de um momento como esse. Eles acabam oferecendo a muitos de nós comportamentos onde a família das emoções negativas são aquelas que primeiro se manifestam. E nessa família das emoções nós vamos encontrar pelo menos aí 3 que são mais evidentes, não é? A ansiedade, a tristeza, a irritação para muitos. E no campo da ansiedade, muitas vezes, surge o medo, surge a preocupação, o temor, outros no nível mais elevado, até mesmo pavor, pânico. Nesse campo da tristeza, a melancolia, muitos são acometidos de um processo de depressão, e outros, nesse seu processo de tristeza, acabam desenvolvendo até uma indiferença, um menosprezo pelo outro. No campo da irritação também são comuns manifestações raivosas,
indignação de muitos, culpabilidade. Então, são muitas questões que vão visitando a alma humana, o coração humano, e nós vamos ficando cada vez mais vulneráveis, não é? Então, no nosso ambiente, daqueles que cultivamos o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, as indagações também não são poucas, são muitas, e nós temos recursos extraordinários que o Evangelho nos oferece, que se nós fizermos um bom proveito dessas ferramentas que o Evangelho nos oferece, nós haveremos de ter uma tranquilidade, uma serenidade necessária para passar por esse período de turbulência, superar essas dificuldades e sairmos dessa circunstância momentânea mais fortalecidos, mais firmes nos nossos propósitos de crescimento individual. Mas nesses momentos também, nós que estamos aí já há algum tempo tentando exercitar as recomendações que o Evangelho nos oferece, muitas vezes ficamos também nos questionando como podemos ser mais úteis à causa, especialmente no momento como esse que nós estamos segregados nos nossos lares, sem o ambiente da casa espírita, para podermos realizar as tarefas que tanto nos ajudam nesse nosso processo de crescimento, e as notícias que chegam de amigos, de conhecidos, de pessoas atravessando momentos difíceis, e notícias que vão surgindo, as mais diversas, geralmente notícias que trazem informações de muita tristeza, de muito sofrimento, e tudo isso inquieta aqueles que estão desejando fazer algo pelo seu semelhante, trabalhar como um servidor do Cristo. Então, em momentos assim, nós começamos a nos indagar de muitas coisas. Existem muitas pessoas por aí sofrendo, precisando de auxílio, precisando de ajuda, não é? Então, nós começamos a refletir sobre muitas questões, né? Nenhum ser humano escolhe passar por sofrimento, por dificuldade, mas em períodos como esse, uma das mais evidentes causas dos problemas de saúde, especialmente saúde mental, é essa sensação de estar isolado dos outros, das outras pessoas, não é? De muitos até, muitas vezes, próximos de alguns, mas mesmo assim ainda se sentem sozinhos, invisíveis. Então, esse sentimento de pertencimento é uma das aspirações principais da natureza humana. Então, o ser humano ele tem essa profunda necessidade de pertencimento, de estar ligado, de confiar, de desfrutar da confiança do outro. E nós podemos fazer muito, muito por isso. Especialmente se estivermos vinculados a Jesus, lembrando das recomendações que o Mestre nos ofereceu e dos seus exemplos. E para isso, nós vamos encontrar no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo mais indicado para esse momento, porque é lá nesse capítulo que nós vamos encontrar o momento em que Jesus introduziu no mundo o conceito de empatia. É lá que nós vamos encontrar Jesus no item 2 do capítulo 11, falando: fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam. E nesse mesmo capítulo nós vamos ter lá muitas outras recomendações que nos encorajam, nos estimulam a caminhar na direção
dos nossos irmãos. É um capítulo muito rico de ensinamentos, porque ele oferece várias nuances, entre elas até mesmo a caridade para com os criminosos, no item 14, e uma recomendação para que nós não fazemos uso do julgamento e possamos acolher a todos indistintamente. Então, é preciso, nesse momento, direcionar o nosso sentimento, a nossa atenção para o amor e a compaixão pelos nossos semelhantes. E a empatia, ela é um sentimento que pode mudar a nossa sociedade. A partir do momento em que nós nos esforçamos para pensar e sentir com o outro. A empatia é um componente essencial da convivência saudável. E ela nos torna mais humanos, mais próximos da realidade do outro. É através do exercício da empatia que nós vamos conseguir ter um olhar de compaixão ao nosso redor, interesse sincero pelo outro, em querer ajudar de alguma forma, em estar presente para ser alguém que faça a diferença de maneira proativa, estimulando, encorajando e muitas vezes oferecendo até mesmo o nosso silêncio amoroso, apenas para que aquela pessoa que está passando o seu momento de infortúnio se sinta pertencida a um grupo, a pessoas, a alguém que se importa com ela. E isso é fundamental para que nós possamos preservar essa nossa saúde emocional, espiritual, e manter essa boa sintonia. É por isso que, quando recomendamos no início essa lembrança de Jesus, é porque realmente precisa ser dessa forma. Que os nossos olhos precisam brilhar toda vez que nós estivermos caminhando na direção de alguém para ajudá-lo, porque jamais estaremos sozinhos nessa empreitada. E num momento como esse, que nós estamos impossibilitados, muitos ainda, de saírem dos seus lares, esse cultivo ele é mais do que necessário, porque muitos irmãos muitas irmãs, muitas pessoas, não é? Estão aí sozinhas, necessitadas muitas vezes de uma conversa fraterna, de uma abordagem amistosa, amiga, e nós podemos fazer de maneira despretensiosa, mas com muito interesse em ser útil, ajudar essas pessoas, ajudar esses irmãos. Então, tem uma frase do Montaigne que eu gosto muito, que ele fala que de todas as doenças, a mais selvagem é aquela de menosprezo pelo ser humano. Então, nós que somos cristãos, espíritas, precisamos recordar sempre e a cada momento dessas recomendações que o Evangelho nos sugere. E nesse nosso processo de aprendizado, de cultivo da empatia, nós vamos precisar começar a refletir sobre como fazer isso de uma maneira mais assertiva. Então, existe um meio de se produzir um resultado melhor nesse nosso esforço. Então, começa por uma reflexão simples. Interesse pelo outro. Essa é a recomendação primeira. Mas o interesse no sentido de querer ajudar, não é? Não é aquela curiosidade momentânea, mas um interesse sincero. Saber como o outro se sente, como é que ele está. Conhecer a sua história de vida, porque conhecendo a história de vida de um ser humano, nós vamos passar a ter por ele mais admiração, mais respeito, mais consideração.
de onde vem aquela pessoa, como viveu, como foi criado, em quais circunstâncias foi essa sua trajetória de vivência, quantos desafios e que tipo de desafios e dificuldades essa pessoa teve que enfrentar, esteve exposta, quantos momentos de superação. Como seria estar na pele desta pessoa? São considerações importantes para que, conhecendo um pouco da história deste amigo, desta alma, nós tenhamos condições de desenvolver esse natural respeito, essa consideração. Geralmente, nós temos uma conduta muito apressada na hora de oferecer algum tipo de auxílio. E muitas vezes, nessa pressa, quando não simpatizamos com alguém, a tendência é de manter reserva, de manter uma certa distância. E já muitas vezes agindo de uma maneira julgadora, mas sempre para colocar o outro numa condição em que, querendo ou não, nós estamos discriminando, estamos afastando. E tudo isso só acontece porque não temos essa sensibilidade, às vezes, de fazer esse exercício. O exercício de nos colocarmos no lugar do outro. E é claro que, cientificamente, se colocar integralmente no lugar do outro é uma opção inexistente. Mas nós podemos estar do lado do outro e demonstrar esse interesse. Deixar claro para ele que eu estou contigo, conte comigo, você não está sozinho, eu me importo com você. Muitas vezes até o silêncio amoroso. Às vezes, o que aquela pessoa está precisando de fato é desse momento em que ela se sinta acolhida por alguém, com respeito, com essa consideração fraterna, não se sinta julgada, mas que ela sabe que ali ela pode contar com um ombro amigo, ela pode conversar se desejar, ela pode chorar se quiser, e ela sabe que ali ela vai ter alguém que a respeita, que está ali oferecendo o seu tempo, oferecendo-se para ser útil, para ajudá-lo. Então, por que esse lado de conhecer a história, ele é importante? Para que nós possamos sair muitas vezes, dessa conduta desdenhosa, até indiferente, de achar que, não, se precisar de mim, eu estou por aqui, conta comigo. É diferente de você se aproximar, de você fazer uma abordagem fraterna, amorosa, e conhecer aquela pessoa de fato. O sofrimento, quando nós damos um rosto a ele passa a ter um significado muito mais profundo. Então, ele acaba nos estimulando a fazer algo mais. Então, é preciso dar rosto a esse sofrimento. E a nossa tarefa enquanto cristãos é essa. Tem uma frase de Dom Paulo Evaristo Arnes que eu sempre gosto de repeti-la porque acho extraordinária e ela sintetiza muito daquilo que nós precisamos cultivar diariamente. Ninguém ama hoje como ontem, porque o amor não conhece a rotina. Então, o servidor do Cristo, aquele que se dispõe a trilhar o caminho que ele oferece, de aplicar na sua vida cotidiana os ensinamentos que ele nos legou, ele precisa estar motivado por essa necessidade de amar cotidiana, diariamente. Então, quando nós damos rosto a um sofrimento,
nós vamos ter interesse em conhecer a história dessa pessoa. Tem uma história muito bonita do início, lá do início, quando surgiu a AIDS no mundo, numa escola americana de primário. Logo no início teve toda aquela sensação de espanto no mundo inteiro, e as pessoas começaram a nominar a AIDS como uma peste gay, e condutas assim de avaliação muito precipitadas, não é? Discriminando e agindo de uma maneira preconceituosa. Então, em uma escola nos Estados Unidos, as crianças que eram filhas de pais ou de mães que eram portadores do vírus, e na escola recebiam dos coleguinhas a discriminação, o afastamento, o tratamento desdenhoso. E aí um professor, incomodado com aquele comportamento, com aquela conduta, resolveu fazer uma experiência com essas crianças. Ele filmou em um hospital pacientes portadores da AIDS, já em estado terminal e alguns em estado muito difícil, e levou para fazer uma apresentação na escola para esses alunos. A partir dali, quando eles ficaram sabendo da história daquela pessoa, como foi que ela chegou naquela circunstância e o nível de sofrimento que ela estava atravessando, a maioria das crianças começaram a chorar, a se comover, e a partir dali eles deixaram de ter aquela conduta desrespeitosa com seus coleguinhas. Então, foi necessário que eles conhecessem aquela história de cada um daqueles pacientes para mudar o foco, né? Para mudar a postura diante do outro. Uma outra pesquisa feita também nos Estados Unidos sobre soldados que participaram de guerras, de momentos de combate, com muitos relatos também interessantes. Relato de soldados que muitas vezes, depois do combate, via ali corpos estendidos dos adversários, mas muitos relatos de soldados que, ao ver ali um corpo estendido no chão de um adversário, eles iam revistar aquele soldado, e ali pegavam muitas vezes a carteira com foto da família, da esposa, dos filhos. E naquele momento ali eles saíam daquela sintonia de guerra, de combate, daquela sintonia raivosa, para se compadecer daqueles irmãos que tinham uma família, tinham uma história, que tinham perdido a vida em combate, e aquilo que estava acontecendo, tinha acontecido com eles, poderia acontecer também com esses soldados. Então, a partir dali, eles passaram a ter um olhar diferente, um olhar respeitoso, enxergando ali naqueles seres não mais um adversário, um inimigo, mas um ser humano que por essas circunstâncias da vida estava ali vivendo esse momento difícil também. Então, essas considerações, elas são importantes para nós entendermos o tanto que esse interesse pelo outro, ele pode fazer a diferença. Não nos precipitarmos julgando alguém sem conhecer a sua história de vida. Por que determinadas pessoas têm condutas que muitas vezes nos desagradam, condutas que nos entristecem às vezes e nos afastam até. É importante recordarmos que por trás de cada ser humano existem histórias de enfrentamentos belíssimas, e que muitas vezes aquela reação que alguém tem, aquela conduta que nós consideramos equivocada, ela pode até ser uma conduta que mereça reparo, que nós julguemos que seja inadequada, mas julgar a conduta
considerá-la inadequada é uma coisa. O que nós não podemos fazer é condenar a pessoa. Condenar a pessoa. Então, no meu trabalho no CVV, nós utilizamos muito um recurso que nós chamamos de ciclo da vida, que passa pelo campo do sentimento, depois o campo do pensar e, na sequência, o agir. Geralmente, nós invertemos o processo. A gente age imediatamente para depois pensar e depois sentir, mas dificilmente falta esse cuidado. O cuidado de sentir para depois refletir, pensar e aí sim tomar a decisão. Então, qual é a ação mais adequada, mais conveniente? E nesse processo nós podemos nos perder e muitas vezes no impulso, agir de uma maneira que não seja fraterna com alguém. Nós que estamos nessa caminhada com o Cristo, à luz do Espiritismo, precisamos recordar desse ensinamento que ele nos oferece no Evangelho, de não fazer ao outro aquilo que não desejamos para nós. Então, é sentir no coração com Jesus, pensar também com Jesus e agir consoante aquilo que sentimos e pensamos com Jesus. Agir orientados pelo Cristo. Esse é o caminho natural que vai facilitar para cada um de nós exercitar uma convivência mais saudável, de interesse, de respeito pelo outro. E esse cultivo ele pode ser feito a todo instante. A partir do momento em que nós comecemos a ter um pouco mais de calma antes de oferecer uma resposta, antes de orientar alguém, seja em qualquer sentido. Essa pressa de sobrepor conhecimento, sobrepor decisões que o outro precisa tomar, de dar a ele a receita para o que deve fazer, muitas vezes sem ele nos pedir, ela precisa ser revista. Observemos a conduta de Jesus na convivência com aqueles que o seguiam. Aquela calma necessária de acolher a demanda que estava vindo da parte do outro, para depois indagar. E aí, então, apresentar uma alternativa. Jesus nunca forçava ninguém a absolutamente nada, mas sugeria, como sugere a nossa doutrina. Nós temos nesse processo do sentir com Jesus, pensar com Jesus, aquela célebre frase do Espírito de Verdade: amai-vos, instruí-vos. O amai-vos, ele vem primeiro. Nós precisamos sentir em nosso coração, mas sentir em sintonia com o Mestre, porque somos ainda espíritos portadores de uma conquista muito modesta. Então, não é razoável que nós nos coloquemos diante do outro como alguém que tem a solução para as suas demandas, para os seus problemas, se nem mesmo nós ainda conseguimos solucionar todos os nossos, não é mesmo? Então, isso chama-se respeito pelo outro. Aquela condição necessária de expressar o amor em uma das suas formas singelas, se interessar pelo outro com respeito e oferecer o seu tempo, a sua atenção e se colocar à disposição de quem se aproximar, de quem nos acessar para auxiliar, para ajudar em algo.
E muitas vezes esse auxílio, ele é feito de uma maneira tão curiosa que nós, às vezes, somos apenas um instrumento. É aquele coração interessado que se aproximou de alguém ou que acessou alguém através de uma ligação para conversar, para saber como está. E muitas vezes aquela fala, aquela abordagem foi o suficiente para tirar aquela pessoa dessa sensação de tristeza, de negatividade, de isolamento torturante e colocá-la numa outra sintonia, a sintonia da amizade, a sintonia do amor, que é o que nós precisamos cultivar todo dia, todo instante. Em cada oportunidade que a vida nos apresentar, nós precisamos ter essa motivação constante, essa motivação de ajudar, de ser útil, não querer resolver os problemas do mundo, mas não ser indiferente, não demonstrar menosprezo. Essa a conduta que, em tese, se espera de um servidor do Cristo, de um aprendiz do Evangelho, não é? Nós ainda estamos também nesse nosso processo de crescimento, então, esse processo de amadurecimento, ele vai se dando aos poucos e vai nos envolvendo nessa harmonia fraterna, amorosa, que nos ajuda a sentir com Jesus de fato. E sentindo com Jesus fica mais fácil, pensando com Jesus fica mais fácil, para depois agir inspirados em Jesus. Se nós tivermos esse cuidado, é um caminho simples, mas um caminho admirável, de muito valor, que pode nos ajudar. Não é trazer conceitos nossos, não é trazer teorias nossas, não é resolver problema alheio com opiniões nossas, mas buscar amparo em um repositório que seja, de fato, aquele repositório que vai nos autorizar a agir de uma maneira melhor, de uma maneira que seja saudável e que possa realmente ajudar naquele momento de dificuldade. Então, esse cultivo, ele é cotidiano, ele é de todo instante. Nos nossos lares, na convivência, nas nossas relações sociais, no nosso campo de trabalho, em todo lugar onde nós estivermos, nós estaremos, se tivermos interesse, cultivando esse processo da empatia, que naturalmente vai nos levar a uma outra virtude tão necessária, especialmente nos dias de hoje, que é a compaixão. A compaixão pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. E fazendo isso, nós estaremos na Terra sendo aqueles instrumentos que muitas vezes o alto acessa para socorrermos alguém. Não nos esqueçamos que cada um de nós carrega em seu coração essa tarefa. E é por isso que nós precisamos estarmos atentos ao nosso meio, para não ficarmos presos na nossa zona de conforto. Para concluir, eu gostaria de falar aqui de uma pesquisa que eu localizei, feita em 2016, numa universidade americana, em Michigan. Eles fizeram essa pesquisa com 104 mil pessoas, vocês podem encontrar isso na internet, e 104 mil pessoas de 64 países. Uma espécie de um questionário onde as pessoas respondiam essas questões, e dali eles tabularam e fizeram depois
um ranking desses 63 países. Curiosamente, o Brasil ficou em 51º lugar. Então, o povo brasileiro foi considerado um povo que tem realmente essa fama, não é? De ser um povo alegre, de ser um povo simpático, caloroso, mas muito pouco empático. Então, está aí um desafio para todos nós, né? De como espíritas que somos, semeadores do Cristo, mudar esse cenário, mudar essa condição para que as pessoas saibam que quando elas estão em contato com alguém que se identifica como espírita, elas terão sempre à sua frente, ao seu lado, alguém interessado, alguém que vai respeitá-la, alguém que vai lhe oferecer, com algum gesto, com alguma atitude, aquilo que nos falou lá no início, aquela música, aquilo que nos oferece Jesus a todo instante. Paz, amizade e amor. Que Jesus nos mantenha acesos para não esquecer desse nosso compromisso. E mais uma vez eu gostaria de lembrar essa sugestão singela de que toda vez que nós pronunciarmos o nome do Mestre, que nós lembrarmos dos seus ensinamentos, a luz possa brilhar em nossos olhos, alcançar o nosso coração, inundá-lo de amor, iluminar a nossa consciência, para que não nos falte disposição a todo instante para oferecer isso à humanidade. Paz, amizade e amor. Que Jesus nos abençoe.